Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Maio ficou para trás, só que já deixa saudades, porque pelo menos lá fora a gente viu um viés dos mercados positivos, né? Da renda fixa até a renda variável, passando pelo dólar fraco e também pela maioria das commodities que valorizaram no mês. Mas já deu para sentir também uma certa deterioração nesse otimismo nos últimos dias. Então junho pode começar num mix de feelings, como gostam de dizer os nossos amigos da Faria Lima e seus derivados. Essa semana o bom humor externo então tem 3 testes. O primeiro é se o Banco Central Europeu vai de fato dar o pontapé inicial nos seus cortes de juros que ele tem prometido. Hoje a redução de 25 pontos base está amplamente esperada e os mercados estão quase que totalmente precificados para isso. Vai importar então mais a orientação deles sobre o caminho a se seguir depois. Tem muito tempo até a próxima decisão, que acontece só dia 18 de julho, então provavelmente eles vão dizer que vai depender da evolução dos dados daqui até lá. Apesar que quando a gente escuta a maioria dos diretores do BCE, eles têm colocado um travessão alto para entrar numa sequência de cortes consecutivos. Hoje preferem a princípio, parece, né, para mim, começar agora a cortar, dar uma pausa, quem sabe volta a cortar na outra, pulando uma reunião, etc. A renda fixa europeia, de fato, não tem nada extra precificado para julho de cortes e coloca ali mais ou menos 50% de chance de cortes de novo lá para setembro. Ou seja, o tom que a Lagarde, a presidente do BCE europeu, adotar essa semana pode impactar essa trajetória da taxa no curto prazo. Acho que o segredo, de qualquer forma, pelo menos eu faria assim, vai ser ela tentar controlar qualquer empolgação exagerada dos analistas, porque não faltam motivos para os banqueiros serem prudentes, inclusive o Banco Central Europeu. Outro teste lá de fora vai ser a sequência de dados que a gente vai ver no mercado de trabalho americano de maio até o payroll na sexta-feira. É mais um indicador-chave para a gente pensar sobre o momento do início da flexibilização do Fed. O emprego americano tem dado alguns sinais iniciais de resfriamento, com um ligeiro aumento na taxa de desemprego e também um ritmo mais lento de abertura de vagas. Eu acho razoável também a gente esperar algo mais nesse sentido para essa semana. Números ainda saudáveis no seu nível, só que perdendo o ímpeto gradualmente mês após mês. Por último, outro teste lá fora, menos importante do que os 2 primeiros, são os números finais dos PMIs em todo o mundo. As histórias de maio sobre os PMIs têm sido ali mais no sentido de as condições da manufatura da indústria melhorando, com serviços desacelerando em algumas regiões, especialmente ali Reino Unido e França. Então a gente está vendo um mundo que ainda é bom, né? Tem um momentum positivo para a atividade, mas com uma certa mudança nessa dinâmica setorial. Um pouquinho melhor para a indústria, um pouquinho pior para serviços. No Brasil, a agenda está se concentrando ali mais na atividade econômica. A gente fecha o PIB do primeiro TRI amanhã de manhã e já dá início aos indicadores do IBGE de atividade do segundo trimestre com a indústria na quarta-feira. Para o PIB, a gente aqui estima um crescimento de 2,1% em relação ao mesmo período do ano passado, o que corresponderia ali a um avanço de 0,6% sobre o quarto trimestre de 2023. Se vier por aí, o país então interromperia essa tendência de estagnação do PIB que a gente viu na segunda metade do ano passado. A atividade então largou bem esse ano e a indústria de largada também vai bem nesse segundo TRI, com a produção industrial subindo 0,5% contra março nas nossas estimativas. Isso, aliás, dá uma taxa de mais ou menos 10% contra abril de 2023. Eu fui até checar com o Igor, que trabalha aqui comigo, se tinha um fat finger nessa projeção dele, mas recebi dele a famosa resposta, confia. Basicamente, a resposta de por que a gente teve esse crescimento tão forte ano contra ano, em abril, é que a gente teve 4 dias úteis a mais esse ano do que o ano passado. E isso, então, vai ter um efeito positivo em todos os números de atividade de abril, por motivos óbvios. Mais dias úteis é mais gente trabalhando. Para terminar, Brasília pode ser destaque também com o que pode ser o início ali de uma reestruturação na articulação do Executivo no Legislativo. O governo sofreu uma sequência importante de derrotas no Congresso esses dias, que somadas aí com as novas quedas na aprovação do presidente, empurram ele a tentar retomar as rédeas da articulação. E aí já nessa semana ele deve retomar as reuniões semanais que ele faz com seus articuladores. O núcleo então de coordenação política vai ser recriado e vai ser liderado diretamente pelo presidente Lula. Enquanto isso, a Fazenda e a Casa Civil ainda não sabem como compensar a desoneração da folha de pagamentos para esse ano. Saíram fontes esses dias falando em restringir o uso do chamado crédito presumido do PIS/COFINS, que é tipo um benefício fiscal que pode ser deduzido do imposto a pagar e que não foram negadas pela Fazenda, então deve vir por aí.
Dizem que não está direcionado para nenhum setor específico da economia, mas para surtir algum efeito, obviamente, na arrecadação, deveria pegar nas grandes empresas que são as maiores beneficiárias ali desse tipo de crédito. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.